Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, na aula de hoje nós vamos observar, né, os monômios. Ainda no capítulo 4, né, onde a gente começou a estudar as expressões algébricas, né, avançando aí nos conteúdos, vamos parar aí em monômios. E galera, a definição de monômios é uma expressão racional, né, inteira, que ela pode ser formada ou por um número real, ou por apenas uma variável, ou simplesmente por uma multiplicação, né, de números e de variáveis. Por exemplo, a variável x aqui é um exemplo de monômio. Outro exemplo, se eu tenho aqui x ao cubo, é outro exemplo, porque isso aqui é igual a isso, né? Então essa parcela aqui é igual a essa, né? Que aqui você tem uma multiplicação que se enquadra na definição de monômio. Outro exemplo aí você tem também por exemplo, 5x ao quadrado que multiplica y à quarta, né? E colocando isso aí, você tem aqui que na verdade, você tem 5, né, que vai multiplicando x, né, x ao quadrado aqui, que multiplica y, né, 4 vezes. É outro exemplo também de monômio, né? Ou seja, é uma expressão racional, né, inteira, que ela pode ser constituída por um número que seja real, ou uma variável real, ou multiplicação de números e de variáveis, que é o caso dos nossos exemplos aqui, né? Você tem também que a raiz de 2 é outro exemplo, né? E assim vários outros exemplos, né? Vou dar exemplo aqui para vocês do que não é, né? Do que não se encaixa, né, na definição de monômio, né? Por exemplo, se eu tenho aqui que x elevado a menos 2, né? Na primeira unidade lá, nas aulas presenciais, a gente aprendeu que isso aqui, né, é igual a isso aqui, né? Quando eu quero inverter aqui, quando eu quero deixar ele positivo, eu faço a inversão, né? E aqui tem um detalhe, né? Que isso aqui ele vai ser igual a essa multiplicação aqui. E observa o seguinte, isso aqui ela não é uma expressão algébrica racional inteira, né? Nesse caso aqui ela é fracionária. E o termo fracionário não se encaixa na definição. Então esse aqui é um exemplo do que não é um monômio, né? E vale lembrar, gente, que o monômio ele é formado por uma parte numérica, né, que a gente denomina de coeficiente, e pela variável, né, ou produto de variáveis, né, que a gente denomina como parte literal, né, que seria a parte literal. Ou seja, o coeficiente é a parte numérica, né, e a variável ou o produto de variáveis é a parte literal. Então, vamos botar um exemplo aqui. Tem, por exemplo, 6x ao quadrado que multiplica y à terceira. Então, meu coeficiente, né, escrevendo aqui, eu vou ter que o coeficiente
coeficiente, ele vai ser igual a 6, que é a parte numérica. E a parte literal é o produto, né? O produto das variáveis, que nesse caso aqui é x ao quadrado que multiplica y ao cubo. Então tá aí essa definição, né? Então, da parte do coeficiente, do monômio e da parte literal, né? Para que vocês entendam aí. Vamos observar agora, galera, o que é, né, o grau de um monômio. E por definição, né, quando a gente considera o grau de um monômio não nulo, né, ou seja, que seu coeficiente seja diferente de zero, ele é igual ao expoente da variável, né, que forma a sua parte literal. E aí você tem que, se ela for formada por apenas uma variável, né? Agora, quando o monômio é formado por duas ou mais variáveis, seu grau é obtido pela soma dos expoentes das variáveis da sua parte literal. Por exemplo, você tem aqui 8x. Né? Você sabe que o expoente aqui, né, ele é 1. Tem um invisível ali. Então, esse camarada aqui, ele é um monômio do primeiro grau, ou seja, ele é de primeiro grau, porque ele tem apenas o número 1 aqui na sua parte literal. Vamos para outro exemplo aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3a elevado à quinta, né, que multiplica b, que multiplica c elevado à quarta. Então vamos lá. A gente tem as variáveis aí, né? Vou separar. O a é igual a 5. Né? Temos aí que o b aqui é 1. Então o b é igual a 1. E o c é igual a 4. Então, quando ele é mais de 1, né? Então a gente tem aí a soma dos expoentes. Né? Quando é formado por duas ou mais variáveis, que é o caso aqui, é a soma. Então, essa soma aqui, 4 mais 1, 5, 5 mais 5, 10. Então, isso aqui dá 10. Então, essa expressão aqui é um monômio do 10º grau. Então, isso aqui é do 10º grau. Né? Então, gente, essa foi a primeira parte, né, desse conteúdo sobre monômios. Eu deixo com vocês aí a atividade da página 98 e 99, são duas questões, né? Começa na 98 e termina na 99, são apenas duas questões mesmo. E na página 100 eu deixo para você mais duas questões, né? Questões 1 e 2 da página 100. Então, como atividade, no módulo, capítulo 4, vocês têm aí a página 98 e 99 e também a página 100, tá bom? Então, essa foi a primeira parte desse conteúdo. Né? Na próxima aula a gente vai ver a outra parte, né? A questão das operações,
de monômios semelhantes. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo em breve. Tá bom? Em relação à atividade, né, quem estiver acompanhando, quem tiver com dificuldade de enviar, pode estar aguardando a plataforma normalizar, que nos próximos dias deve estar tudo já normalizado, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.